que você diz, o que se vê nem sempre é quem sou. Meus acertos e os meus erros, enfim, não revelam tudo quanto há em mim. O que sou é mais do que se vê. Quem sou vai além do que eu possa merecer. Sou alguém a quem Deus ama. Sou filho que finalmente aprende a aceitar o merecido amor do Pai, que assim me salva do olhar do mundo e até de mim. Assim eu sou. Gostaria de reafirmar o que foi dito até aqui, saudando os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém. E meu desejo é que Jesus possa continuar edificando a tua vida nesse domingo, nesse início de semana. Estamos estudando uma nova série de mensagens, titulada Descobertas, e hoje iremos falar sobre descobrindo a verdade. E eu quero começar estudando esse tema com vocês a partir de uma imagem. Deixa o pessoal colocar lá. Essa imagem. A verdade em discussão. Nós vivemos numa geração onde a verdade se tornou algo relativo, em que pese que é totalmente discutido isso. Se partirmos dessa imagem, nós podemos encontrar ali uma pessoa tendo a visão de 4, do outro lado, 3. E cada uma dessas pessoas estarão defendendo a sua verdade, dentro da sua argumentação. Irá falar, venha para o meu lado, e você vai constatar que são 3. O outro, por sua vez, vai dizer ao colega, não, saia de onde você está, venha para o meu lado, e você vai constatar que não são 3, são 4. Os dois, na grande verdade ali, estão convictos da sua certeza. E isso é uma característica muito interessante desta nossa geração, dessa época que nós vivemos. Aonde há um pluralismo, aonde a verdade ela torna-se algo de acordo com a situação, ou com algo existencial da pessoa. Então nós podemos encontrar ali, digamos, 2 tipos de pessoas. De um lado nós podemos colocar um evangélico, sim, e do outro lado uma pessoa de uma outra religião. O evangélico, por sua vez, vai falar, vem para o meu lado, e eu vou te mostrar, comprovar que são 3. A pessoa da outra religião vai dizer, por sua vez, venha para o meu, porque eu vou provar para você que são 4. Essa é uma discussão que vai se ampliando em âmbitos de religião e uma série de coisas. E quando entramos dentro da religião, da espiritualidade, nós encontramos na história, por exemplo, um teólogo chamado John Hick, que ele falou justamente mais ou menos algo assim, que em todas as religiões você pode encontrar uma espiritualidade, uma forma de se conectar com o divino. Logo, todos os caminhos levam a Deus. Então você pode ter uma experiência com Deus, não necessariamente dentro e na comunidade cristã evangélica. Você pode ter uma experiência com Deus dentro de um centro de macumba, dentro de
do budismo, do espiritismo, do hinduísmo, do islamismo, e você vai ter uma percepção de Deus. E aí entra-se numa discussão. Quem está certo, quem está errado. E aí John Hick ele vai justamente dizer o seguinte: cada um dá um nome para Deus conforme entende. Alguns chamam de Jesus, outros de Alá, outros de Buda e assim por diante. Logo, não há uma verdade. Todos estão certos e todos estão errados. Mas sabe o que é interessante? Que quando Jesus veio ao mundo, o cenário não era tão diferente disso. Encontravam-se homens, como por exemplo os fariseus, os saduceus, que discutiam entre si alguns arrazoados a respeito da verdade, de como eles iriam se encontrar com Deus. Existiam, por exemplo, os gregos, que defendiam através da filosofia que o homem conseguiria ter a sua conexão com o divino através de algumas práticas culticas. Logo, essa era uma discussão que estava ali. E quando se pensa em verdade, a ideia da verdade é algo que se torna concreto. Porque aquilo que não é concreto é um fantasma, uma fantasia. E essa fantasia não é real. E era-se discutido principalmente dentro da esfera ali dos filósofos para entender o que é verdade. Logo, a verdade é aquilo que se torna concreto. E aí nesse cenário de religiosidade, de disputa política, de cenário ali de instabilidade econômica, vem Jesus. E naquele cenário onde Jesus vem, ele advoga para si a seguinte máxima: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus não disse o seguinte: o A está correto, o B está correto. Não, Jesus literalmente está dizendo: nenhum dos dois está correto. Eu sou a verdade. A verdade está em mim. Por que a verdade está em mim? Porque Ele se tornou real. O Deus, o Emanuel, o Criador se tornou real, concreto. Algo que as pessoas poderiam ver e comprovar com seus olhos que Ele era real. Então a verdade é Jesus encarnado, o Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco. Esse Deus veio a esse mundo para dissipar justamente aquilo que as pessoas procuravam dizer sobre verdade. E Jesus advoga para si esse título de verdade. A verdade sou eu sou Deus vivo no meio de vós. No mundo onde há um pluralismo, um sincretismo religioso, aonde a mentira, o engano se fazem presente, conforme ocorria nos dias de Jesus, falar que Ele era a verdade causa um desconforto. E foi um grande desconforto que Jesus causou entre os líderes religiosos. Porque eles queriam saber por que Jesus falava e defendia que Ele era a verdade. E ali no capítulo 8 de João, Jesus ele vai justamente dizer que o testemunho dele é real, é concreto, porque o Pai testemunha através dele. Ele fala em nome do Pai, o Pai testifica aquilo que ele de fato é. Mas numa sociedade onde todos querem viver de uma certa maneira, não todos, né? Algumas pessoas querem viver de uma maneira politicamente correta, afirmar que o cristianismo é a verdade, é uma agressão. Porque as pessoas não querem ouvir isso, porque ela quer entender que ela está tão convicta, tão correta, quanto o cristianismo. Mas o cristianismo, ele traz para si a seguinte verdade, que se, por um lado, não o cristianismo, a verdade em si, a palavra verdade, se algo é verdadeiro, a antítese disso é que a outra coisa é falsa. Não tem como as duas coisas serem verdadeiras ao mesmo tempo. Logo, Francis Schaeffer traz uma frase muito interessante, que ele vai falar justamente isso, que o cristianismo histórico tem sua base de sustentação na antítese. Ou seja, se Jesus Cristo é a verdade, logo, aquilo que não é Jesus é falso. E é isso que muitas vezes nós
entendemos, mas muitas vezes deixamos a coisa de lado. Se Jesus Cristo ele é a verdade, tudo aquilo que não procede de Jesus acaba sendo falso. E diante desse primeiro cenário, quero agora convidar você a abrir a sua Bíblia, e nós iremos analisar um texto para extrair justamente esse entendimento, ampliar esse entendimento. O texto que eu quero convidar você para abrir encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5, que diz: Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um bom evangelista e cumpre teu ministério. Essa carta a segunda carta de Paulo a Timóteo, é uma carta muito peculiar, porque a carta é como se fosse de um pai para um filho, dando instruções muito sérias a respeito do que estava por vir, a respeito daquilo que aquele jovem pastor iria enfrentar em seu ministério. Timóteo estava pastoreando uma igreja em Éfeso. A cidade de Éfeso era uma grande cidade, uma importante cidade, uma cidade cosmopolita, como São Paulo. E naquele cenário havia uma igreja organizada. E nessa igreja estava Timóteo. E Paulo, ao escrever a Timóteo, ele está passando essas instruções, que na igreja iria acontecer justamente isso. Pessoas iriam dar ouvido a outros mestres, iriam ter coceira no ouvido e iam deixar a verdade. O que nós podemos encontrar aqui é o seguinte: pessoas se converteram a Jesus, foram batizadas, cantavam na equipe de louvor, no coral, participavam da escola bíblica, davam o dízimo. Mas algumas dessas pessoas corriam sério risco de abandonar a fé, de abandonar a verdade para seguir a mentira. E aí nós podemos encontrar alguns efeitos. Os efeitos, por exemplo, da mentira, que é algo danoso, conforme o apóstolo Paulo coloca aqui. Os efeitos da mentira, eles são bem evidentes. Essas pessoas, elas iriam não suportar a sã doutrina. Quando você ouve essa verdade que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, para você isso pode soar como algo agradável, porque você é um cristão. Mas você tem coragem de afirmar essa verdade amanhã no ambiente de serviço teu? Com seus colegas? No elevador? Porque elevador é algo muito de Deus para evangelismo, né, gente? Você pega o elevador, entra alguém ali, ou então tem um monte de gente ali, você já tem a oportunidade de pregar, né? Falando bom dia, né? Uma pregação, dar bom dia no elevador é uma pregação com apelo, com fundo musical, coral cantando, né? Porque você entra no elevador, está todo mundo contemplando o número, né? E batendo o pé, né? E você diz, bom dia. E aí você abre a boca e fala, quero dizer a vocês que Jesus Cristo é a única verdade. O pessoal já aperta o próximo andar, né? Desce, pega o próximo, né? Pega o próximo elevador. Nós cremos na verdade. Como esses homens aqui, na igreja de Éfeso, acreditavam na verdade. Mas eles começaram a deixar a verdade, a sã doutrina,
para seguir outros ensinamentos. Como, por exemplo, você pode conviver, e no mesmo culto você pode ter uma oração a Jesus e acender velas aos mortos. O que tem? Você não pode ferir a fé da pessoa. Este não é o tipo de discurso que nós ouvimos. Você não pode ferir a fé daquela pessoa, porque afinal de contas ela entende que ela acendendo uma vela, ela está iluminando os caminhos daquela pessoa que morreu, que ela ama. E aí você, sem perceber, começa a aceitar uma coisa aqui, outra coisa lá. E quando você olha, você está tão perdido quanto. O desvio da sã doutrina não é algo agressivo, como, por exemplo, nós iremos colocar aqui uma imagem, uma estátua, um monumento a Beelzebu. Nada disso. São coisas sutis que começam a nos desviar. A mentira leva as pessoas, além do engano, de abandonar a sã doutrina, leva também as pessoas a desejar ouvir coisas agradáveis. Quantas pessoas, para ouvir aquilo que lhe convém, não se importam se aquela pessoa está falando em nome de Deus, coerentemente com a palavra de Deus, mas ele quer ouvir. Eu quero algo agradável. E há pessoas que são capazes de sair, às vezes, da sua cidade, ir para uma outra cidade, ir para um outro estado, um outro país, para ouvir um determinado líder, um guru, que ali aquele guru vai fazer algo tremendo. Quantas pessoas não caem no engano? Quantas pessoas não vão atrás de homens procurando ouvir algo agradável? E temos que concordar, pelo menos eu concordo, com aquilo que alguns pastores, por exemplo, como o pastor Roberto Silvado falou aqui, que hoje é um engano algum pastor achar que ele pastoreia a sua igreja sozinho. Porque a pessoa tem o pastor da igreja local, tem o pastor da internet, tem o pastor do rádio, tem o pastor da televisão, e tem o pastor que é amigo do vizinho, do colega dele. E aí, diante de uma complicação, ele quer ouvir uma palavra. Por exemplo, pastor, eu estou tendo dificuldades no meu relacionamento conjugal. E o que o senhor acha? Será que não tem nenhuma brecha aí na Bíblia que eu consiga abandonar minha esposa? Aí nós lemos as Escrituras, não, tem sim, a morte tua, ou a dela. Não, pastor, fora isso aí não tem outra coisa? Não, não tem. Mas ele ouve um outro pastor que fala uma coisa um pouquinho mais amena, do tipo, uma heresia tremenda. Seu casamento não foi no Senhor, então pode se separar, porque não foi no Senhor. Gostei dessa palavra, muito me agrada. E ele segue essa mentira, ele segue esse engano, e ele vai chegar na igreja depois com uma outra mulher falando, pastor, está aqui, essa é a minha nova companheira. Como assim? Não, pastor, eu me aconselhei com um pastor lá, ele deu a bênção, nós casamos, ele até celebrou o casamento, até deu uma profecia para nós. Pois é, algumas pessoas vão justamente nesse ímpeto do engano procurar pessoas que vão falar aquilo que lhes convém, são mestres, pessoas que vão desviar os ouvidos da verdade e vão se voltar a fábulas, a mitos. Há tanta coisa que já foi combatida ao longo da história, que vale a pena você ler, por exemplo, a história da igreja, início do cristianismo, os concílios que foram feitos. Por exemplo, houve uma ideia, há muitos anos atrás, que foi combatida, que Jesus Cristo ele era 50% Deus, 50% homem. E isso foi agradável para muita gente defender, porque afinal de contas ele era meio a meio. E a igreja combateu veementemente falando, Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. Ele não é meio Deus, meio homem. Mas isso começa a chegar com uma roupa nova, com uma nova proposta. Com, por exemplo, o teísmo
aberto, aonde as pessoas defendem que Deus não sabe o futuro totalmente. É complicado isso. E há vários teólogos defendendo isso, afirmando que Deus não sabe o futuro totalmente. Ele tem uma ideia, mas ele não sabe claramente. Eu fico imaginando que como esses homens devem olhar, por exemplo, para o livro de Apocalipse. Se Deus não sabe de todas as coisas, por que ele manda escrever o Apocalipse? Mas são homens como estes que seduz. Se por um lado a mentira leva à ruína a vida de uma pessoa, a destruição de uma igreja, a verdade, por outro lado, ela traz vida, ela traz esperança. Diante desse cenário que estava por acontecer, Paulo orienta Timóteo a manter-se firme na verdade. De que maneira? Primeiramente, Paulo diz: pregue a palavra. Pregue a palavra, insista, em tempo e fora de tempo. Aconselhe, repreenda, corrija as pessoas. Não desanime. Porque quando você está falando a verdade, no meio de pessoas que não querem ouvir a verdade, você tem a grande inclinação e tendência de esmurecer. Você fala a verdade uma vez, fala a outra, e as pessoas não querem te dar ouvido. Aí vem uma pessoa e fala: vamos fazer determinadas proeza, e todo mundo segue. Você fala: meu Deus, eu prego a verdade, ensino a verdade, procuro com uma maneira diligente do Senhor instruir o povo, mas o povo procura o engano. O que está acontecendo? Paulo está motivando Timóteo justamente a ensinar a verdade, defender a verdade. O que isso pode se aplicar para eu e você? Muita coisa. Vivemos numa sociedade, numa geração que vive de aparência, a estética, aonde as pessoas querem mostrar aquilo que elas não são, através de uma roupa, através de uma foto, através de alguma imagem. Ela tenta apresentar algo que ela na verdade não é. Nessa sociedade onde se valoriza muito a aparência, quando alguém chega sem maquiagem, e aí tem um detalhe muito interessante, eu estava lendo uma reportagem que um homem processou a sua esposa, porque no dia do casamento ela estava maquiada, estava bonita, e depois da noite de núpcias ela estava sem maquiagem, e não era nada daquilo, ele se sentiu enganado. Então ele processou a esposa por conta disso. Ele tentou anular o casamento porque a esposa não era aquilo. Ele casou com aquela mulher do altar, bonita, que ficou no dia de noiva. Ele não casou com aquela mulher que ele acordou sem maquiagem. Ele queria o dinheiro dele de volta. É numa sociedade como essa, que valoriza principalmente a etiqueta que você está, que valoriza o carro que você usa, o bairro que você mora, a faculdade que você faz um curso, o trabalho que você exerce, que nós estamos inseridos, e eles nos rotulam, e nós temos a inclinação de rotular as pessoas com base em todos esses estereótipos, e dizer: essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida. Quando nós olhamos de uma maneira mais profunda, essa pessoa é vazia, vazia de Deus, vazia de si. E ela está vivendo uma grande ilusão, uma mentira. E essa mentira, essa ilusão, somente Jesus Cristo pode libertar essa pessoa, como nos libertou e tem libertado milhões e bilhões de pessoas ao longo da história. Mas muitas pessoas preferem o engano. E há muitas pessoas na igreja que preferem o engano, a mentira, serem lesados. Ninguém gosta de ser lesado. Se você vai, por exemplo, num local, comprar um determinado produto, por exemplo, num supermercado, e a tua esposa manda comprar molho de tomate, isso é uma tortura. Esposas, falem o modelo, a marca, o nome. Você chega lá, tem um monte, né? Aí ela fala: pega daquele que eu sempre uso. Eu falo: meu Deus, qual que é esse, né? É pegadinha, né? Mas enfim, você pega aquele produto. E aí você olha ali, depois do preço, né? Obviamente, você olha a data de validade.
Porque você não quer comprar um produto vencido. Mas digamos que você pegou aquele produto e ele venceu há 1 ano atrás. E aí você chega, né, ali para o repositor e fala: olha, esse produto aqui, ele está vencido há 1 ano já, há mais de 1 ano. E aquele homem olha para você e fala: não se preocupa não. Ele tira uma caneta do bolso, pronto, 2015, está aqui, pode ir. Como é que você iria se sentir? Não, que legal, comprei, ele colocou ali, mudou a data. Você não ia querer isso. Você é criterioso, você é criteriosa. Nos mínimos detalhes, quando o assunto é saúde, cuidado da tua família, cuidado com você. Mas muitas vezes nós baixamos a nossa guarda naquilo que se refere à vida com Deus. Nós não levamos tão a sério. Deixamos várias correntes doutrinárias nos seduzir. E achamos que isso é o máximo. Não lemos a Bíblia, não temos comunhão com pessoas que querem viver em santidade, andamos muitas vezes ao lado de pessoas que são bando de tranqueira, que querem fazer tudo errado, e depois nós queremos o quê? Entender e não cair nas ciladas do inimigo? É muito difícil, é muito difícil. Paulo está alertando o nosso amado irmão Timóteo a manter-se firme na fé. E essa palavra ela vem muito a calhar para nós. Porque nós olhamos para a verdade hoje. E essa verdade que é Jesus, ela causa incômodo. Ela causa incômodo para todas as religiões. Porque o cristianismo advoga para si a tese de que somente Jesus Cristo é o Salvador. Somente Jesus Cristo é o Salvador. E isso causa incômodo, causa desconforto, causa às pessoas muitas vezes urticária, porque elas querem ouvir uma outra proposta do tipo: você está no caminho certo, lá nós nos encontraremos, lá no céu. Jesus Cristo, Ele é a verdade, e há outros textos que vão falar justamente a respeito do nosso Deus sendo a verdade. Nós podemos encontrar, por exemplo, no livro de Salmos. No livro de Salmos nós encontramos ali várias verdades, ou melhor, vários textos, advogando que o nosso Deus, Ele é a verdade, uma verdade imutável, uma verdade infalível. Esse é o nosso Deus. Encontramos, por exemplo, outros textos no Novo Testamento, aonde nós encontramos Jesus falando, ou melhor, o apóstolo Paulo falando que a verdade, ela não precisa de defesa. Ela permanece firme e vigorante. Talvez a sua fé, a sua esperança não foi alicerçada em Jesus. E você pode estar como naquele quadro que foi colocado há poucos instantes atrás. De um lado, você tentando defender a tese de que são 3. E do outro, um colega do teu trabalho, da tua família, falando que é 4. Quando na verdade Jesus Cristo está dizendo: você está errado, eu sou a verdade. A verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que traz esperança, a verdade que traz vida. Eu sou a verdade porque eu me tornei real. Eu não sou uma ideia, eu não sou um conceito, eu sou a verdade. Diante disso, eu trago para você algumas reflexões para te ajudar. Em quem você tem acreditado? Ou no que você tem acreditado? Talvez você tenha acreditado em algumas mentiras, no engano. Talvez você ficou tão cego por conta da sua dor, que a tua dor se tornou maior do que Deus na tua vida. Sabe, o ponto de você ter sofrido, ter sido enganado, traído, abandonado, passou por todos os tormentos. E por causa disso, você não consegue progredir. E você usa dessa ferramenta
para ficar parado. Quando Jesus Cristo diz para você, eu tenho poder para te libertar. Eu posso te libertar. Eu já te libertei. E esse pensamento que pesa às vezes no teu coração, é uma seta do inimigo para tirar você do foco. Mas você aí quer se apegar à sua dor e não olhar para Jesus. Talvez você queira continuar no engano, olhando para si, falando, a minha verdade é o que importa, eu acredito no meu jeito, e eu vou viver do meu jeito. É uma pena. É uma pena porque nós encontramos na palavra de Deus que a verdade é a essência da palavra. E todas as tuas justas ordenanças são eternas. O nosso Deus, Ele não é um Deus de mentira. E Ele não quer que você acredite numa mentira. Ele quer abrir os teus olhos. O diabo, ele cega o entendimento. Ele cria vários subterfúgios para te enganar, para nos enganar. E um dos subterfúgios que ele usa, com muita maestria, é a religião. E talvez você se tornou um religioso. Vem à igreja, comprou uma Bíblia, canta, mas essa verdade que Jesus Cristo te libertou, não vai além daquelas portas. Ela fica aqui, guardada, esperando talvez você no próximo domingo, no próximo encontro nosso. Essa verdade não mudou a tua vida, não mudou a forma que você se relaciona com a tua família, com o próximo, com a ecologia. Você continua destruindo a natureza como destruía antes de Cristo. Pois é, Cristo veio trazer ordem a tudo. Você é uma pessoa mesquinha. Você é uma pessoa arrogante. E aí vem a pergunta, o que a verdade mudou em você? Será que você não está se enganando? Você diz, eu creio na verdade, eu vivo a verdade, mas as suas práticas é de um mentiroso. Você se engana. E engana, tenta enganar todo mundo. Mas digo a você algo muito sério, e eu tremo quando eu leio esse texto. Que Deus não deixa oculto nada. Deus não deixa nada oculto. Ele vai revelar. Ele vai trazer à tona. Mas às vezes nós achamos que não. Eu vou me safar. Essa operação da Polícia Federal, intitulada Operação Lava Jato, é algo muito sério. Aonde muitos políticos acharam que nunca iam ser descobertos algumas falcatruas. E tudo está vindo à tona. Coisas antigas. Coisas antigas. Queremos a verdade. Mas a pergunta é, você quer viver essa verdade? Você quer mudar a tua vida? Parar de se enganar? Parar de buscar em qualquer outro meio uma forma para se satisfazer, a não ser Jesus? Quero concluir dizendo para você algo bem pontual a respeito desse texto de 2 Timóteo 4, que nós lemos. Paulo, ele deu todas essas instruções a Timóteo. E eu imagino que Timóteo, com diligência, procurou transmitir. Tempos depois, nós encontramos ali no livro de Apocalipse, o apóstolo João escrevendo a essa igreja. E uma das coisas que Deus diz a essa igreja é o seguinte: tenho contra você a seguinte acusação: você deixou o primeiro amor.
você deixou o primeiro amor. Eu não sei se isso aconteceu na tua vida, em algum momento, mas aconteceu na igreja de Éfeso. Uma igreja organizada pelos apóstolos, pastoreada por um grande pastor, Timóteo, pastoreada e também cuidada pelo apóstolo João, mas uma igreja que se perdeu. E aqui fica a lição para nós. Quando deixamos a verdade, que é Jesus, nós podemos nos perder. E você pode estar aqui não amando mais a Jesus, mas amando a instituição, a igreja, amando esse prédio, amando as pessoas, e não tendo o seu primeiro amor, que fez com que você saísse da sua zona de conforto, do seu mundo, que você declarasse: Jesus é mais importante na minha vida do que o meu casamento. Jesus é mais importante na minha vida do que minha carreira. É mais importante do que os meus filhos. É mais importante do que o meu dinheiro. É mais importante do que o meu nome. É mais importante do que tudo na minha vida. Jesus é tudo na minha vida. Porque tudo que eu tenho é Jesus. E isso me satisfaz. Mas essa verdade você deixou passar. E hoje você está apenas vegetando, seguindo a onda da mentira, tentando dizer para você: é isso aí, você foi para a igreja, tá bom demais. É isso aí, você deu o dízimo do dízimo do dízimo, perfeito, legal. É isso aí, você cantou e de cor aquele corinho, nossa, você é the best, você é o melhor, você é a melhor. É isso aí, é isso aí, você se formou, e agora de vez em quando você coloca algum texto bem pequenininho ali, da Bíblia ali, é isso aí, que legal. Quando na verdade, o que Cristo quer de você, quer de mim, quer de nós, é tudo. Não é um pedaço. Não é à toa que Jesus diz: quem quer me seguir, deve abrir mão de tudo. E eu imagino que esse foi o encanto, essa verdade saltou aos teus olhos. Mas, assim como uma catarata que impede uma pessoa de enxergar nitidamente, assim é o pecado. Quando não cuidado, não tratado, ele leva a pessoa a ter um comportamento e uma visão míope, turva de Deus. Portanto, quero convidar você por um instante a refletir um pouco sobre a tua vida. Que tal? Que tal você pensar sobre a tua vida? Será que você está aqui hoje, nesse culto, para você fazer no seu checklist: fui à igreja, li a Bíblia, cantei, dei um dinheiro na igreja, cumprimentei 2, 3 pessoas? Ou você está aqui porque Jesus Cristo é a razão da tua vida, e você veio para se unir com outras pessoas que têm essa mesma convicção, para declarar em alto e bom som: Jesus Cristo é a minha esperança. Talvez o teu primeiro amor se apagou, mas não fique triste. Jesus Cristo pode reacender esse amor hoje na tua vida. E é isso que eu quero dizer para você. É isso que Deus espera, que você saia daqui convicto. Ele pode reacender
esse amor no teu coração. Ele pode reacender na tua vida a chama que o pecado apagou, que o engano apagou. Ele pode fazer isso. Ele, eu não. Jesus pode. Você quer orar? Ore, depois nós iremos orar juntos. Encerrando, ou melhor, selando esse momento. Não encerrando, selando esse momento. De Deus com você, de Deus com nós. Continue orando. Há uma canção que será entoada nesse momento. E você pode fazer dela uma extensão da tua oração, caso queira. E depois oraremos juntos.